E aí não é... Eu acho que assim, São Januário é um estádio... ele é um estádio mais antigo, mas ele poderia, né? Pelo menos ele tá passando por umas reformas pontuais, mas poderia ser melhor cuidado, ser melhor explorado, né? Pô, aqueles camarotes ali. Se tu consegue fazer um trabalho de negócio ali, de desenvolvimento, e botar, aqui vai ser um público de alta renda. Tu não precisa jogar talvez um ingresso lá pra cima. Se tu consegue criar mecanismos dentro do estádio para explorar melhor ele comercialmente, pô, tu vai em São Januário, e aí entrando no âmbito agora de acessos mais básicos. Pô, a galera ali pagou R$250, tu vai no banheiro, tu tá andando no... Tá ligado? Isso não é nenhuma novidade. Não, quem é vascaíno e frequenta São Januário, os banheiros de São Januário é pra tu botar o dedo no nariz pra não vomitar. Tô falando algum absurdo aqui. Não, mas... É pior do que a vezes de algum grupo de crime. E isso não é esculachar São Januário, não. Pelo contrário, isso é apontar... E tem torcedor que às vezes não entende. Quando tu fala, pô, tá de sacanagem. Não, a gente tá falando a realidade. E cara, foi um bom assunto. Eu acho que o vascaíno, ele bateu no teto com relação ao São Januário. Eu vi uma mudança muito grande de uns 2 anos pra cá. Antigamente, qualquer crítica que você fazia a São Januário, tu já tomava um salavanco, tá maluco, tá falando mal da nossa casa. Chegou num momento que eu percebo uma mudança de uns 2 anos pra cá, que o próprio vascaíno tá assim, mano, não dá pra defender mais não, tá ruim. Que a própria torcida começou a reclamar que tá ruim. E aí, cara, a gente vai entrar no assunto atual, porque o prefeito Eduardo Paes confirmou na cerimônia que teve na Alerj ontem, né, que teve as assinaturas lá da liberação do TAC, né, que São Januário, inclusive foi confirmado hoje, que tá de fato já liberado para receber jogo, deve receber o jogo do Vasco Curitiba, vai receber o Vasco Curitiba. Vamos discutir sobre essa questão de São Januário. Eu vejo que tem um mix as opiniões se dividem. Eu sou favorável demais a virar uma arena. Diego, dentro do conceito Vasco da Gama. O que seria um conceito Vasco da Gama? Eu acho que o torcedor merece conforto, ter um banheiro digno, ter um bar digno, ter acesso facilitado, o Vasco ganhar boa parte da renda. Porque assim, vamos lá, a gente tem 2 problemas aqui. A gente tem que lembrar que, quanto clube, a gente tem que buscar, quanto mais a gente puder maximizar as receitas do Vasco, melhor. Porque a gente tem mais receita, a gente pode contratar melhores jogadores e reinvestir no clube, etc. Boa parte do sucesso, digamos assim, que existe do lado de fora, né, do samba-barreira, dos ambulantes, da festa que é feita do lado de fora, nasce muito em função de um trabalho porco e mal feito pelo Vasco. Não que não existiriam os eventos lá de fora. O samba-barreira podia estar dentro de São Januário, fazendo pré-jogo, entendeu? Então, assim, tem coisas que existem hoje do lado de fora que só acontece porque o Vasco negligencia. Por que a galera bebe do lado de fora? Porque o ambiente da barreira é incrível? Mas porque o preço da cerveja lá dentro é um absurdo, porque são pouquíssimos bares para atender uma quantidade. Não tem nenhuma atração pro cara chegar mais cedo. Não tem atração. Então, não que você vá acabar com o entorno, pelo amor de Deus, não me confunda. Tem que continuar existindo tudo que tem do lado de fora. Mas o Vasco tem que explorar comercialmente isso também, um pouco dentro de casa. E o Vasco acaba não ganhando muita receita com isso. Quando eu falo da defesa da arena, é assim, pô, a gente tem uma galera que se amarra em ver o jogo em pé, né? Igual é São Januário hoje. Atrás dos gols, cria um setor popular, que é onde vai estar as organizadas, para você deixar um público mais popular. O cara que é povão mesmo pode pagar ingresso barato e deixa mesmo o ingresso mais barato ali. Mas tem o cara que quer ter um pouco mais de conforto, que ele vai levar um filho, às vezes ele tem um cadeirante, ou tem um senhor de idade, e a cadeira faz sentido para esse público. Então, quando você cria esse mix, e uma coisa que eu sou favorável, porque a gente gosta de São Januário, que é aquele fator alçapão, faz uma arena com a arquibancada colada com o campo. Perfeito. Então dá para você ter o moderno, sem virar completamente modinha. Dá para ter as duas coisas ali dentro. Eu acho que a questão é toda sobre o que a gente entende como modernização, né? Assim, eu acho que se o Vascaíno hoje, ele acha que São Januário não precisa estar modernizado, ele está atrasado no tempo. Né? Precisa se modernizar São Januário. Mas como? A gente quer uma modernização excludente ou uma modernização que inclua? Assim, não dá para também transformar São Januário numa arena de um modelo onde você afaste as torcidas e afaste o povo. E né? Afaste a própria barreira do Vasco. Afaste a própria barreira do Vasco do estádio. Agora, né? É preciso você criar e entender que, por exemplo... E aí acho que isso que nos diferencia. Se o Flamengo constrói uma arena, não sei se ia ter tanta preocupação com o setor popular. Né? Porque é uma questão de onde surge, de raízes históricas do clube. Eu acho que, inclusive... Acho que uma arena nesse modelo, quase esse modelo FIFA, não seria possível de fazer no Vasco. Né? Acho que... Né, não tô nem defendendo, acho que é inconcebível. Acho que o vascaíno
independente do espectro político, seja de direita, seja de esquerda, o Vascaíno não consegue... Ele tem uma certa... Caraca, não, São Januário tem que estar a barreira, São Januário tem que estar o povo, o Vasco é o time popular. Isso é um consenso na direita, na esquerda, no espectro ideológico que for. Então, quando pensa nisso de reforma de São Januário, acho que é fundamental. Né? Hoje, se você for parar para ver, os principais times do Brasil a nível competitivo são times que conseguem ter uma bilheteria elevada. Né? A gente não tem um time que não seja. Pensa no Palmeiras, hoje no Galo, né, no Flamengo, no Fluminense explorando o Maracanã. Todos os times que tiveram protagonismo nos últimos anos e as receitas dispararam, passaram por transformação de arena. Sim, o Allianz Parque, o Beira-Rio. Mas eu acho que também a arena ela não é o final de um processo, né? Acho que a gente também precisa pensar em outras formas de explorar. Eu não tô falando só... Essa conversa ela vai longe, Robson, porque assim, a gente tem que entender o todo, cara. Porque, por exemplo, a gente tá recebendo um Payet dentro do Vasco. Você acha que o Payet, ao chegar ao Vasco, ele tá super feliz com a estrutura que a gente tem? De CT, de estádio, sendo sincero. Então, tem muito jogador que o Vasco vai querer contratar, que o cara, ao tomar conhecimento da nossa estrutura, ele vai falar, não vou. E de repente ele vai preferir optar talvez ir pro Fluminense, tô dando um exemplo aqui, porque ele joga no Maracanã, ele tem um estádio melhor, e porque o próprio CT do Fluminense é melhor, tá anos-luz à frente do nosso. Sim. Quer ver uma história que eu ouvi de uma O Vasco parou de... A nossa estrutura, seja de estádio, de exploração de estádio, ou de centro de treinamento, é uma das piores entre os 4 clubes grandes no Rio. É um dos piores a nível Brasil. A nível Série A, certamente. Por exemplo, hoje a gente tem um CT e a gente se orgulha muito, mas sabe o que eu já ouvi de uma pessoa do clube? O parâmetro pra gente saber se o fulano vai vir pro Vasco ou não, se ele caga num container. Eu tô falando sério, eu não tô inventando isso aqui. Eu ouvi de uma pessoa que trabalha no Vasco. Então, assim, isso é sério. Aí tem o Diego, mas o Maxi Lopes jogou no Milan, no Barcelona veio. O Guarim, mas são uns caras que eles têm um motivo particular naquele momento de carreira pra passar por cima dessas coisas. Achei igual o Payet. Eles podem até entender que, né, por vir jogar o Brasil, vai encontrar uma parada diferente do que é na Europa, enfim. O cara pode até entender, mas da forma que o Vasco se colocou durante muito tempo, é descolacho, assim, não tem como. Não dá pra ser isso, sacou? Não dá pra ser só isso. Talvez o Vasco seja o clube com talvez uma das piores infraestruturas da Série A. Tem clubes menores. Pô, Cuiabá, cara. O Fortaleza, o Ceará tem os seus CT direitinho, bonitinho lá. Pô, o Tigres tem uma estrutura aqui, pô, no interior aqui de Xerém, melhor que muito clube. Entendeu? Então a gente de fato precisa... O Nova Iguaçu, pô, fui entrevistar o Andrezinho lá. Pô, irmão, tem um mini estádio, tem vários campos pra treinar, um local bem localizado ali em Nova Iguaçu. Cara, eu acho que a pergunta tem que ser o porquê o Vasco está nessa situação. Então eu acho importante modernizar São Januário, concluir o centro de treinamento, seja ali onde é ou levando para outro local. Então acho que tudo isso faz parte. Se a gente quer ver um Vasco protagonista, campeão, é com um estádio maneiro, não excludente, lembrando disso. É um centro de treinamento também robusto para poder chamar a atenção de outros atletas. E uma coisa que eu vejo que aconteceu muito, todos os clubes que se modernizaram, entraram pro conceito arena, o faturamento deles dispararam e, de novo, não é só a arena, tá? Tem outras formas de ganhar dinheiro. Mas não dá pra negligenciar isso, cara. Faz uma diferença. E outra, a gente tá com um problema grande que desestimula muita gente a virar sócio. Por quê? A gente teve o boom de 185 mil. Mas se for parar pra pensar, não faz sentido a gente ter aquela quantidade de sócios. A não ser que o cara seja assim, cara, eu só pago porque é pra ajudar o clube e é isso. Sendo que a gente não pode criar uma cultura que o torcedor só serve pra dar o dinheiro e não ter nada em troca. Então, assim, como é que você tem 185 mil com um estádio que cabe 18, 20 mil pessoas? Então a gente precisa de um estádio maior e ponto, não tem como.